Hoje, vamos mergulhar na história da Mariana, uma mulher de 52 anos, vibrante, inteligente e calorosa, que vivia um paradoxo doloroso. Ela só se sentia verdadeiramente atraída por quem não a queria. Para Mariana, o amor era sinônimo de um desafio, de uma conquista quase impossível. Um homem que a tratava com gentileza, que demonstrava interesse genuíno e que estava simplesmente disponível, era para ela instantaneamente desinteressante, quase invisível. Mas um olhar distante, uma resposta monossilábica, um sinal claro de indisponibilidade. Isso, para ela, era como um ímã, um chamado irresistível para uma batalha que ela estava determinada a vencer. Você se reconhece nesse padrão? Você já sentiu a adrenalina de tentar decifrar alguém? De lutar por um espaço mínimo na vida de uma pessoa que parece te manter sempre à distância? E já sentiu o tédio ou a indiferença por alguém que te oferece um afeto calmo e seguro? Já se viu defendendo o indefensável, criando justificativas para a falta de consideração do outro apenas para manter viva a esperança? E se essa atração pelo desafio não for um sinal de um amor mais forte, mas sim um sintoma de uma compulsão inconsciente por repetir uma dor familiar, a dor da rejeição? Mariana, aos 52 anos, era o tipo de pessoa que todos adoravam. Designer de interiores com uma carreira de sucesso, ela tinha um dom para transformar espaços e, de certa forma, a vida das pessoas. Sua casa era um reflexo de sua personalidade, cheia de cor, de plantas, de objetos com história. Ela era uma anfitriã maravilhosa. Suas festas eram famosas pela boa comida e pela atmosfera leve e divertida, onde todos se sentiam bem-vindos e vistos. Divorciada há mais de uma década de um bom homem, um casamento que ela mesma terminou por sentir que faltava paixão, Mariana nunca teve dificuldade em atrair pretendentes. Ela era bonita, engraçada, independente. Homens se aproximavam, mas era aí que o paradoxo começava, de forma quase cruel. Um colega de profissão, viúvo, um homem gentil e interessante, a convidou para sair por meses. Ela sempre inventava uma desculpa. Ele é um querido, mas... Não sei, falta algo, ela dizia para as amigas, sem saber definir o que era esse algo. Um cliente, após o término de um projeto, declarou sua admiração e a chamou para jantar. Ela o achou grudento e previsível. Um vizinho, que sempre a ajudava com as pequenas coisas, claramente nutria um carinho por ela. Mariana o via apenas como um bom amigo, incapaz de enxergar o potencial para algo mais. Enquanto isso, seu coração e sua mente estavam completamente ocupados por homens que mal sabiam que ela existia. Ela passava horas em redes sociais, analisando o perfil de um escritor famoso que conhecera brevemente em um evento, interpretando cada postagem dele como um sinal, uma mensagem cifrada. Ela se apaixonava platonicamente por médicos, advogados, homens que via em seu dia a dia, mas que eram sempre emocionalmente ou fisicamente inacessíveis. O amor para Mariana não era um porto seguro para ancorar. Era um campo de batalha distante, onde ela era uma soldada solitária, lutando por um território que nunca seria seu. O padrão de Mariana não era sutil. Era um roteiro que se repetia com diferentes atores, mas com o mesmo enredo doloroso. A primeira cena se passa em seu ambiente de trabalho. Havia um novo arquiteto na firma parceira, o Ricardo, um homem sério, focado, que raramente socializava. Enquanto todas as colegas o achavam arrogante, Mariana ficou fascinada. Para ela, o silêncio dele não era arrogância, era profundidade. Ela começou a orquestrar encontros casuais perto da máquina de café, fazia perguntas sobre o trabalho dele que iam muito além do necessário, oferecia ajuda que ele não pedia. Ricardo era educado, mas visivelmente distante. Suas respostas eram curtas. Ele nunca a convidou para nada. Para qualquer outra pessoa, os sinais de desinteresse eram claros como o dia. Para Mariana, eram um desafio. Ele é tímido, ele é muito focado, ele deve ter se machucado no passado. Eu só preciso encontrar o jeito certo de chegar até ele, ela pensava, gastando uma energia mental e emocional imensa em alguém que mal notava sua presença. A segunda cena acontece no mundo digital. Mariana decidiu tentar um aplicativo de relacionamento.
Ela recebeu dezenas de mensagens de homens interessantes, que puxavam conversa, faziam elogios, queriam conhecê-la. Ela respondia com monossílabos, entediada. Até que viu o perfil de Marcos. Poucas fotos, uma biografia enigmática. Ela mandou a primeira mensagem. Ele respondeu 2 dias depois, com uma única palavra. E isso foi o suficiente. Mariana ficou obcecada. Ela checava o perfil dele de hora em hora, analisava seus likes, tentava puxar assunto. Ele respondia esporadicamente, nunca fazendo uma pergunta de volta. Ela passou 1 mês nessa perseguição unilateral, sentindo uma mistura de angústia e excitação a cada rara notificação. A indiferença dele era o combustível dela. Ela se sentia viva nesse jogo de adivinhação. A terceira cena é o contraste, e talvez a mais reveladora. Durante esse mesmo período, um homem que ela conheceu no aplicativo, o Paulo, era o oposto. Ele era atencioso, lembrava de detalhes que ela mencionava, propunha encontros interessantes, era claro em suas intenções. Ele mandou uma mensagem dizendo: "Adoraria te levar para conhecer aquele restaurante italiano que você disse que gosta." A reação de Mariana foi um suspiro de enfado. Ela o achou sem graça, previsível demais. Ela cancelou o encontro com ele para ficar em casa, esperando uma resposta de uma palavra do indiferente Marcos. Ela trocou a certeza de um jantar agradável pela possibilidade remota de uma migalha de atenção. Em sua mente, a lógica era perversa. Se é fácil, não tem valor. Se ele me quer tanto, deve haver algo de errado com ele. Esse padrão de escolhas não era inofensivo. Ele deixava um rastro de dor e confusão na vida de Mariana. A consequência mais óbvia era uma solidão profunda e autoimposta. Cercada de pessoas que a queriam bem, ela se sentia fundamentalmente sozinha, porque a única conexão que ela valorizava era aquela que não podia ter. Era a solidão de estar em um banquete e só ter olhos para um pão seco e duro do outro lado do salão. Sua autoestima, que parecia tão robusta em sua vida profissional, era extremamente frágil na área afetiva. Cada não-resposta, cada olhar indiferente, cada convite ignorado não era visto como um sinal da indisponibilidade do outro, mas como uma prova de sua própria inadequação. "O que há de errado comigo?" ela se perguntava em noites insones. "Por que eu não sou boa o suficiente para despertar o interesse dele?" Ela internalizava a rejeição como uma falha pessoal, um veredito sobre seu valor como mulher. Havia também um cansaço existencial. A energia gasta na perseguição, na análise, na criação de estratégias para ser notada era exaustiva. Era como ter um segundo emprego, não remunerado e emocionalmente desgastante. Ela ia para a cama pensando nisso, acordava com a mesma obsessão. Sua criatividade no trabalho começou a diminuir, sua alegria de viver, antes tão contagiante, começou a ser ofuscada por uma ansiedade constante. Seus amigos notavam seu olhar distante, sua falta de presença. "Você parece estar sempre em outro lugar, Marie", diziam eles. E ela estava. Estava em um lugar onde não era querida. O mais perverso era a distorção do conceito de amor. Para Mariana, o amor havia se tornado sinônimo de ansiedade, de incerteza, de um estado de alerta constante. A calma, a segurança e a reciprocidade, que são os pilares de um amor saudável, eram interpretadas por ela como tédio. Ela estava viciada na adrenalina da rejeição iminente, confundindo o caos bioquímico da ansiedade com a profundidade da paixão. A paz parecia um estado de morte emocional, o conflito, um sinal de vida. O que Mariana vivia é um dos mecanismos mais poderosos e, por vezes, destrutivos da psique humana. Freud o chamou de compulsão à repetição. Jung expandiu a ideia, vendo-a não apenas como uma tentativa de reviver um trauma, mas como um esforço desesperado e inconsciente da psique para finalmente dominar e curar uma ferida original. Imagine que na sua infância você viveu uma situação de rejeição ou de não ser escolhida. Pode ter sido algo grande, como o abandono de um dos pais, ou algo sutil, como sentir que seu irmão era o preferido ou que você nunca alcançava as expectativas de seus professores. Essa experiência cria um roteiro emocional em sua psique. É como um software instalado em seu sistema operacional. Um roteiro que diz: "Eu não sou digna de ser escolhida."
Na vida adulta, o inconsciente, em sua busca por cura e totalidade, não nos leva para situações que contradizem esse roteiro. Pelo contrário, ele nos empurra para cenários que o replicam com uma precisão assustadora. Por quê? Porque a psique pensa: eu conheço este cenário. Desta vez, eu vou fazer diferente. Desta vez, eu vou forçar um final feliz. Desta vez, eu serei escolhida. É como se a alma se recusasse a aceitar a derrota original e insistisse em jogar a mesma partida de novo, na esperança de um resultado diferente. A atração de Mariana pelo homem indisponível não era masoquismo. Era sua psique tentando de forma trágica voltar à cena do crime original para finalmente resolver o caso. A indiferença do outro não era um impedimento, era um pré-requisito. Era o gatilho que ativava todo o drama antigo, a única arena onde ela sentia que a verdadeira batalha pelo amor poderia ser travada. O insight de Mariana veio de uma fonte inesperada, sua sobrinha de 22 anos, a Clara. Clara estava de coração partido por causa de um rapaz da faculdade que a tratava com total indiferença. Um dia, chorando ao telefone com Mariana, Clara descreveu em detalhes seu comportamento. Como ela mudava seu caminho na universidade para esbarrar com ele. Como ela postava fotos pensando se ele veria. Como ela se sentia eufórica com um simples oi dele no corredor. Enquanto consolava a sobrinha, dizendo as palavras certas: ele não te merece, você é incrível, quem perde é ele, Mariana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Cada palavra de conselho que ela dava para Clara era uma acusação direta a si mesma. Ela estava ouvindo a si mesma. A descrição de Clara não era a de uma jovem apaixonada. Era um espelho exato de seu próprio comportamento com Ricardo, o arquiteto, e com tantos outros antes dele. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. As palavras de Clara ecoavam em sua mente. Pela primeira vez, ela se viu de fora, como se assistisse a um filme de sua própria vida. Ela viu a mulher de 52 anos, bem-sucedida e admirada, agindo com a mesma imaturidade emocional de uma jovem de 22. Ela viu a irracionalidade, a humilhação autoimposta, a perda de tempo e de dignidade. A ficha não caiu suavemente. Ela desabou. A admiração que sentia por sua própria profundidade e capacidade de amar intensamente se revelou como era, uma compulsão, uma doença da alma. Ela não era uma heroína romântica lutando por um amor difícil. Ela era uma viciada, e sua droga era a possibilidade de transformar rejeição em aceitação. A dor daquela percepção foi imensa, mas por baixo dela havia algo novo, a possibilidade de liberdade. A compulsão à repetição de Mariana é alimentada pelo que podemos chamar de um complexo de rejeição. Como vimos, um complexo é um núcleo de energia psíquica. O complexo de rejeição se forma quando a experiência de não ser escolhido se torna central para a identidade da pessoa. A psique começa a operar sob a crença fundamental: para ser amada, eu preciso primeiro ser rejeitada e depois lutar para provar meu valor. Essa crença distorce completamente a percepção do amor. Um amor que chega fácil, que é oferecido de forma recíproca e segura, é descartado pelo inconsciente porque ele não se encaixa no roteiro. Isso não pode ser amor de verdade, pensa a psique, porque não há obstáculo, não há dor, não há necessidade de eu provar nada. A pessoa se sente entediada e desconfortável na presença da saúde emocional, porque seu sistema nervoso está calibrado para o drama da incerteza. Jung diria que Mariana projetava seu animus, sua imagem interna do masculino, de forma negativa. O animus é a contraparte masculina na psique de uma mulher, e ele pode ser um grande aliado ou um sabotador. Um ânimos positivo e integrado se manifesta como clareza de pensamento, coragem, assertividade e uma capacidade de se conectar com o mundo de forma eficaz. Quando projetado de forma saudável, a mulher busca parceiros que espelham essas qualidades. Homens que a apoiam, que dialogam, que são parceiros de jornada. No caso de Mariana, seu ânimos era sombrio, um juiz crítico e distante. O homem real do lado de fora se torna apenas um cabide para essa projeção interna.
Ela não está lutando com o homem real. Está lutando com sua própria imagem interna de um masculino que a rejeita. A cura para esse padrão não é encontrar o homem certo. É um trabalho interno de retirar essa projeção. É um processo de luto pela rejeição original, de aceitar que aquela dor aconteceu e que ela não pode ser consertada em um novo relacionamento. É um trabalho de desenvolver um novo ânimos interno, um que seja um parceiro e um aliado, e não um adversário a ser conquistado. É aprender a encontrar valor na calma e não na tempestade. Após a noite de insônia, Mariana tomou uma decisão radical. Ela deletou o aplicativo de relacionamento, bloqueou o número de Marcos e fez algo ainda mais difícil. Ela se comprometeu a parar de fantasiar sobre Ricardo, o arquiteto. Ela começou a fazer terapia junguiana, onde, pela primeira vez, falou sobre sua infância, sobre como se sentia a segunda opção em relação ao seu irmão mais velho, que era o orgulho dos pais. Ela chorou pela criança que sempre se esforçava para ser notada, mas que nunca sentia que era o suficiente. Seu terapeuta lhe deu uma tarefa: convidar Paulo, o homem sem graça e atencioso, para um café, e se comprometer a ficar presente na conversa, sem julgamentos, por 1 hora. Mariana quase desistiu. A ideia a entediava, mas ela foi. E, para sua surpresa, ao se forçar a ouvir de verdade, ela descobriu um homem com um senso de humor sutil, com histórias de vida interessantes, com uma calma que, em vez de entediante, começou a parecer segura. Ela teve que lutar contra o impulso de olhar o celular, de pensar em outra coisa. Foi um exercício de mindfulness. O caminho foi cheio de tropeços. Várias vezes ela se pegou pensando em Ricardo. A química da ansiedade era um vício difícil de largar, mas ela persistia. Começou a escrever um diário, onde anotava seus sentimentos. Quando sentia a compulsão de caçar um homem indisponível, ela escrevia sobre isso, em vez de agir. Ela estava aprendendo a observar seus padrões sem ser dominada por eles. Lentamente, algo começou a mudar. Os encontros com Paulo se tornaram mais frequentes. A calma dele começou a contagiá-la. Ela percebeu que, pela primeira vez, estava em uma relação onde não precisava performar, onde podia simplesmente ser. Não havia a adrenalina doentia, mas havia algo novo e muito mais valioso: paz. E ela começou a entender que a paz não era a ausência de sentimento, mas sim a presença de segurança. A história de Mariana nos convida a olhar para nossas próprias definições de amor e atração. Pare por um momento e reflita com honestidade. O que você sente quando alguém demonstra interesse claro e consistente por você? Você sente uma faísca ou sente uma espécie de repulsa sutil, um tédio? E o que você sente quando alguém é ambíguo, distante, um desafio? Você sente ansiedade ou interpreta isso como química, paixão, uma conexão mais profunda? Muitas de nós fomos ensinadas, por contos de fadas e pela cultura, que o amor é uma batalha, uma conquista. Que o amor que vale a pena é o amor difícil. Mas e se isso for uma grande mentira? E se o amor verdadeiro não for sobre a ansiedade da perseguição, mas sobre a paz do encontro? Observe seus padrões. Onde você investe sua energia emocional? Naqueles que te oferecem um terreno fértil para crescer, ou naqueles que te oferecem um deserto onde você precisa cavar desesperadamente por uma gota d'água? E essa pergunta não vale só para o amor romântico. Vale para amizades, para ambientes de trabalho. Onde você está buscando validação em troca de sua paz? A jornada de Mariana nos mostra que a liberdade começa quando temos a coragem de questionar nossas próprias atrações. Começa quando percebemos que a familiaridade da dor não a torna aceitável. Ser bom em sofrer não é uma virtude, é um sintoma. A cura está em aprender a escolher conscientemente o que nos nutre, em vez de seguir cegamente a compulsão pelo que nos fere. Está em treinar nosso coração a reconhecer a beleza da reciprocidade, a força da gentileza e a profundidade da paz. É um processo de reeducar a alma. Se esta história ressoou em você, se você se reconheceu no ciclo de buscar quem não te quer, eu te convido a compartilhar sua reflexão nos comentários. Não para se expor, mas para declarar, para si mesma e para nossa comunidade, a intenção de escolher um novo caminho.
Ao nomearmos nossos padrões, tiramos a força que eles têm sobre nós. Obrigada por sua presença e por sua coragem de olhar para dentro. Cuide-se bem.